Nunca fui muito de acreditar nessas coisas estranhas que as pessoas contam por aí, mas o que aconteceu naquela noite de Natal ainda me deixa arrepiado. Moramos em uma casa mais afastada da cidade, no fim de uma estrada rural. A vizinhança mais próxima fica a uns bons 15 minutos de carro, então é raro ter visitantes, ainda mais numa noite como aquela. Estava nevando tanto que não dá para ver um palmo à frente do nariz. Era véspera de Natal, e eu, minha esposa e nossos 2 filhos pequenos já estávamos quase indo dormir quando escutamos as batidas na porta. Eram fortes, desesperadas, como se a pessoa do lado de fora estivesse em pânico. Não dava para ignorar. Minha esposa ficou parada no meio da sala, me olhando com uma expressão de medo que eu nunca tinha visto antes. Não é comum aparecer alguém por aqui sem avisar, muito menos em uma tempestade. Peguei uma lanterna e fui até a porta, meio desconfiado, com o coração acelerado. Quando abri, encontrei um homem praticamente congelado, tremendo dos pés à cabeça. Ele não estava com roupas adequadas para aquele frio todo, o que já era estranho. Disse que o carro dele tinha quebrado perto dali e que precisava se aquecer. Minha esposa, ainda hesitante, trouxe um cobertor e o homem entrou, sem olhar diretamente para ninguém. Ele se sentou no sofá, de costas meio curvadas, respirando rápido. Eu tentei puxar conversa, perguntando de onde ele vinha, mas ele só murmurava algo baixo, sem olhar na nossa direção. Conforme ele se aquecia, comecei a reparar em alguns detalhes que me deixaram inquieto. Suas botas estavam cobertas de neve, mas não havia sujeira ou marcas de lama, algo que normalmente se esperaria em uma noite daquelas. Mais estranho ainda era a falta de gelo derretido ao redor delas, como se ele tivesse caminhado por muito mais tempo do que dizia. Minha esposa, tentando quebrar o clima pesado, ofereceu uma xícara de chá, mas ele só balançou a cabeça, recusando. Não sei explicar, mas tinha algo na maneira como ele evitava nossos olhares que me fez arrepiar de um jeito diferente, uma mistura de medo e desconforto. Meus filhos, que até então estavam no quarto, saíram curiosos para ver quem era. Assim que eles apareceram, o homem finalmente ergueu a cabeça, e foi aí que eu senti o coração quase parar. Seu olhar não tinha vida, como se ele estivesse ali apenas de corpo presente. Os olhos fundos, vermelhos nas bordas, fixaram-se nos meus filhos por alguns segundos antes de voltarem a encarar o chão. Fiquei paralisado. Aquele breve contato visual foi o suficiente para me dar a sensação de que ele não era apenas um homem perdido no meio da nevasca. O tempo foi passando, e ele continuava sentado ali, quase imóvel, exceto pelo tremor constante das mãos. Minha esposa sugeriu que ele ligasse para alguém ou, pelo menos, nos deixasse tentar ajudar a encontrar o carro, mas ele negou com um movimento de cabeça. Preciso ficar aqui até meia-noite, ele murmurou, baixo demais, como se estivesse falando para si mesmo. Aquilo me gelou de vez. A ideia de que ele estivesse esperando por algo, ou alguém, fez minha mente correr em direções que eu preferia evitar. Olhei pela janela para tentar enxergar algo na escuridão lá fora, mas tudo o que vi foi a nevasca, espessa e interminável. Não satisfeito, decidi pegar uma lanterna e sair para conferir a história do carro quebrado. Minha esposa pediu para eu não ir, mas algo naquilo tudo não fazia sentido. Fechei a porta atrás de mim e caminhei alguns metros, tentando ignorar o vento cortante no rosto. Procurei por qualquer sinal de pneus na neve ou luzes ao longe, mas não havia nada. O silêncio era absoluto, exceto pelo vento e o rangido dos meus passos. Então vi apenas uma coisa, em pegadas solitárias vindo do meio das árvores e indo direto até a nossa porta. Nada mais. Nenhum carro, nenhum outro sinal de que ele tivesse vindo de lugar algum. Voltei para dentro com a respiração acelerada e a lanterna tremendo na minha mão. Minha esposa percebeu na hora que algo estava errado, mas não quis falar nada na frente do homem. Ele continuava no mesmo lugar, curvado no sofá, só que agora suas mãos haviam parado de tremer. Isso devia ser bom, mas por algum motivo me deu uma sensação pior ainda. Era como se ele estivesse esperando algo, como se o silêncio ali dentro fosse parte de um plano que só ele conhecia. Eu me aproximei dele de novo, tentando manter a voz firme, e perguntei, o que exatamente você quer aqui? Ele demorou a responder, mas quando falou, foi quase um sussurro em já está quase na hora. Aquela frase me deixou paralisado. Meia-noite estava a poucos minutos de distância, e a cada segundo, o clima dentro da casa parecia piorar. A luz das velas tremeu como se o vento tivesse invadido o ambiente, mesmo com todas as janelas fechadas. Minha esposa segurou os nossos filhos mais perto dela, e foi nesse momento que percebi que o homem não estava mais olhando para o chão, ele estava olhando para mim. Só que agora havia uma expressão diferente no rosto dele. Ele parecia insatisfeito. Como se soubesse de algo que eu não sabia.
Olhei para o relógio na parede, e os ponteiros marcavam 23 horas e 59 minutos. O som do tic-tac parecia mais alto do que nunca. Quando o relógio finalmente marcou meia-noite, todas as velas da casa apagaram ao mesmo tempo. Ficamos no escuro, só com o barulho do vento zunindo do lado de fora. Minha esposa gritou baixo, assustada, e eu tateei no escuro até encontrar a lanterna. Quando a liguei, o sofá onde o homem estava sentado estava vazio. Ele tinha sumido. Não havia som de passos, não havia porta batendo, nada. Corri até a porta da frente, e ela ainda estava trancada por dentro. Olhei pela janela, iluminando a neve do lado de fora, mas tudo o que vi foram as mesmas pegadas solitárias, agora indo de volta para o meio das árvores, até desaparecerem na escuridão. Até hoje, eu não sei quem ou o que ele era. Não sei por que ele precisava ficar ali até meia-noite ou o que teria acontecido se não o tivéssemos deixado entrar. Só sei que, desde aquela noite, trancamos as portas muito mais cedo no Natal, e nunca mais ignoramos os ruídos do lado de fora. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu sempre fui uma pessoa independente, mas o Natal daquele ano foi diferente. Após o término de um relacionamento, me vi sozinha, em uma nova casa, em uma cidade onde mal conhecia alguém. A solidão era esmagadora. Cada dia parecia mais vazio, e eu não conseguia me livrar da sensação de estar desconectada do mundo. Tentava me distrair com filmes e tarefas em casa, mas o silêncio e o vazio aumentavam a cada dia. Quando o Natal se aproximou, eu só queria que o tempo passasse logo, para que essa dor de estar sozinha fosse embora. Então, no terceiro dia dessa rotina solitária, algo estranho aconteceu. Uma caixa apareceu na minha porta. Não havia remetente, apenas meu nome e endereço escritos à mão. Dentro, um simples enfeite de Natal, feito à mão. No momento, achei que fosse algum erro de entrega, mas a falta de remetente me incomodou. Nos dias seguintes, as entregas continuaram. No segundo pacote, encontrei uma foto minha, tirada de longe, enquanto estava no sofá. A imagem era nítida, como se alguém tivesse tirado de uma câmera profissional, e me deixou completamente paralisada. Eu tentei racionalizar a situação, mas não conseguia. Como alguém teria conseguido tirar essa foto? O pior é que parecia tão real, como se a pessoa tivesse estado ali, no meu apartamento, me observando sem eu saber. A paranoia começou a tomar conta de mim. No terceiro pacote, um bilhete dizia: "E eu vejo você." Aquilo não era uma coincidência. Eu não sabia quem estava fazendo isso, mas estava começando a entender que aquilo não era apenas uma brincadeira, era algo muito mais sério. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. As entregas continuaram, e a cada novo pacote, a sensação de estar sendo vigiada aumentava. Um dia, encontrei uma chave dentro de uma caixa, acompanhada de um bilhete que dizia: "Vem comigo." O frio que tomou conta de mim foi instantâneo, como se uma onda de medo tivesse me atingido de uma vez. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, ao abrir mais uma caixa, encontrei uma foto minha, tirada enquanto eu dormia. A imagem mostrava um vulto na janela, algo que eu não havia notado. A sensação de estar sendo vigiada de perto me paralisou, e o medo se instalou como uma sombra. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o que fazer com aquilo. Olhei pela janela, tentando encontrar algo, mas a rua estava vazia. Só eu estava ali, dentro daquela casa, sozinha, enquanto uma presença invisível me observava. Cada som parecia amplificado, e eu não conseguia parar de olhar para as sombras ao redor. Comecei a pensar que talvez eu estivesse sendo observado o tempo todo, não apenas dentro da minha casa, mas em qualquer lugar onde eu fosse. O medo de ser seguida começou a me consumir. Comecei a trancar todas as janelas, a verificar se havia câmeras ao redor, mas nada parecia me deixar em paz. Eu tinha que agir, antes que fosse tarde demais. Peguei uma faca da cozinha e passei a noite inteira acordada, ouvindo cada barulho, cada passo, esperando que algo, ou alguém, fosse fazer sua aparição. Mas, para minha surpresa, o silêncio tomou conta. Nenhum novo pacote chegou, nenhum barulho fora do normal. A cada minuto que passava, me sentia mais louca, mais insegura. Eu já não sabia o que era real. No dia seguinte, sem saber mais o que fazer, decidi chamar a polícia. Expliquei tudo o que estava acontecendo, as fotos, os bilhetes, a chave. Quando os policiais chegaram, um deles me olhou com uma expressão cética.
Você tem certeza que não conhece ninguém que possa estar fazendo isso? Perguntou, como se eu estivesse inventando tudo aquilo. Eu tentei manter a calma, mas a dúvida nos olhos deles me deixou ainda mais desconfortável. Eu não sabia como convencer alguém de que estava sendo observada por alguém que eu nem conhecia, alguém que parecia saber cada movimento meu. Eles investigaram rapidamente, mas não encontraram nada. Não havia câmeras de segurança, as entregas não levavam a lugar nenhum, e os pacotes não tinham rastreamento. Eles me disseram que fariam mais investigações, mas a sensação de impotência era enorme. Eu estava de volta à solidão, sem respostas. Como eu poderia explicar o medo que estava tomando conta de mim se ninguém mais parecia enxergar o que eu estava vendo? A polícia foi embora sem muitas explicações, e eu fiquei ali, sozinha novamente. O que me atormentava era o fato de que ninguém mais parecia levar a sério o que estava acontecendo. Eu me sentia invisível, como se ninguém fosse capaz de entender o que eu estava vivendo. As entregas pararam, mas a sensação de ser observada nunca me deixou. Em vez disso, o medo se intensificou. Comecei a olhar em volta, em cada rua nova que eu andava, em cada espelho, procurando sinais de que eu ainda estava sendo vigiada. Quando percebi, estava de volta àquela espiral de paranoia. Quem quer que fosse, sabia muito mais sobre mim do que eu gostaria de admitir. Eu ainda não tinha ideia de quem estava fazendo aquilo, e a sensação de impotência nunca me deixou. Anos se passaram, mas a memória daquela época ainda me assombra. Mesmo após a mudança de cidade, tentando deixar tudo para trás, a sensação de ser observada nunca desapareceu completamente. Às vezes, quando estou em lugares desconhecidos ou até mesmo em casa, me pego olhando ao redor, me perguntando se o observador ainda está por aí, esperando. O pior é que nunca soube quem estava por trás das entregas ou o que queria. Nunca encontrei uma explicação para os pacotes, as fotos, os bilhetes. Aquele período da minha vida ficou marcado por uma sensação de vulnerabilidade que não consigo mais apagar. Os momentos de medo, a dúvida constante, tudo parecia tão real. E ainda hoje, quando estou sozinha, me pego pensando, e se ele ainda estiver me observando? O mistério nunca foi resolvido. Cada tentativa de seguir em frente, de me sentir segura novamente, é interrompida por essa sensação de que algo está errado. Eu não sei se realmente estou livre ou se aquele alguém ainda pode estar esperando o momento certo para me fazer lembrar do que aconteceu. O mistério permanece em minha mente, sem respostas, e isso me corrói. Não importa quantos anos se passem, a dúvida nunca vai embora. Será que realmente estou segura? Ou tudo o que aconteceu foi só o começo de algo que ainda vai me encontrar?